Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Algo maior que sua vontade trouxe você até este instante exato. Há um propósito silencioso tocando sua alma. Há algo que você precisa ouvir. Algo que chega no momento em que sua força parece pequena e seu coração pede respostas que o mundo não entregou. Você foi guiado até aqui. Não por sorte, não por distração, mas por um chamado espiritual que se move em camadas que você ainda não consegue ver. Esta mensagem é para você e somente para você hoje. Há palavras que viajam longas distâncias até encontrar o coração certo, e elas encontraram o seu. Seu coração chamou por isso. Talvez sem perceber, talvez em silêncio, mas pediu direção, pediu calma, pediu sentido. E o céu ouviu. Existe uma resposta esperando você nas próximas linhas. Uma resposta que não promete facilidade, mas promete luz. Eu honro sua coragem. Você está aqui mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo carregando dores que ainda não conseguiu explicar para ninguém. Algo está prestes a mudar, não ao redor, mas dentro de você. Toda transformação verdadeira começa no interior antes de florescer no exterior. O tema que guia esta jornada é profundo. Quando tudo dá errado, mas Deus ainda está no controle. Uma frase que atravessa séculos, dores e esperanças. Essa frase não nasceu em momentos tranquilos. Ela nasceu quando homens e mulheres enfrentavam noites longas, perdas severas e silêncios de Deus. No contexto antigo, afirmar que Deus estava no controle era declarar um ato de fé em meio ao caos. Era olhar o invisível enquanto o visível desmoronava. Essa frase surgiu em desertos, em cavernas, em prisões, em vales escuros onde ninguém parecia ouvir. Nasceu da coragem de quem não desistiu da fé. Para aquela época, ela era mais que consolo. Era sobrevivência espiritual. Era o fio que conectava a alma ao divino quando tudo parecia perdido. Hoje, essa mesma expressão toca sua vida, porque de formas diferentes você enfrenta desertos, vales e silêncios que também ferem. Essa frase provoca conforto porque te lembra que você não está sozinho, mas causa desconforto porque te convida a entregar o controle que você tenta segurar. A maturidade espiritual nasce quando você entende que Deus no controle não significa a ausência de tempestades, mas presença de direção nelas. Com o tempo, essa frase se torna outra coisa dentro de você. No início, ela é esperança, depois é coragem. E, por fim, se torna convicção. Ela muda sua visão do passado. Ela reorganiza suas dores. Ela ilumina perguntas que você carregou por anos sem saber responder. Agora, respire fundo. A jornada começa aqui. Um espaço onde sua alma finalmente encontra palavras para o que sentia, mas não sabia expressar. Você sente que algo dentro de você se move quando escuta essa frase, como se uma parte esquecida ganhasse voz, como se uma esperança antiga despertasse novamente. Você já viveu dias em que tudo pareceu desmoronar. Dias em que os planos não funcionaram, as portas não se abriram e o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Você percebe que nesses momentos sua mente corre mais rápido que sua fé. Ela imagina cenários ruins, cria medos, reforça inseguranças e tenta prever dores que nem chegaram. Há algo dentro de você que precisa ser ouvido, algo que não encontra espaço no ruído do mundo, algo que pede silêncio, descanso, pausa. O que vem agora pode mudar sua forma de ver o mundo, porque a verdade é que muitas vezes você confia em Deus até o ponto em que não perde o controle. Depois disso, vacila, e aqui está a quebra. É justamente quando seu controle falha que o controle de Deus se revela de forma mais clara. Quando você chega ao limite, ele continua. Imagine que você está caminhando por um vale escuro.
nada faz sentido, o horizonte desaparece, as perguntas pesam. A alma cansada tropeça em pensamentos confusos. Agora, veja uma pequena luz à distância. Uma fagulha suave, quase tímida, mas constante. Ela não ilumina tudo, mas ilumina o suficiente para dar o próximo passo. Essa luz é Deus. Ela não revela o caminho inteiro porque sua alma se apressa. Ela apenas mostra o passo seguinte, porque é assim que a fé cresce, um passo por vez. Você já passou por isso antes e sabe como dói. Dói não entender. Dói esperar. Dói perder. Dói soltar o que você achou que seria eterno. Mas perceba, você não caiu por acaso nos momentos que te quebraram. Seus pedaços foram recolhidos por mãos divinas que você não viu, mas que sustentaram você. Depois desta reflexão, você não será mais o mesmo. Não porque eu estou falando, mas porque algo dentro de você reconhece que esta verdade sempre esteve viva aí dentro. Sinta uma luz suave sobre o seu peito agora. Não force nada, apenas permita. É como se uma presença delicada envolvesse suas emoções cansadas. Imagine Deus colocando a mão sobre o seu ombro. Um toque firme, mas amoroso. Um toque que não exige nada de você, apenas te lembra que você não está só. Veja a estrada à sua frente ganhando forma. Primeiro um contorno, depois um traço mais claro, depois um caminho por onde você percebe que pode avançar. Perceba seu coração ficando mais leve, como se algo estivesse sendo retirado de dentro, como se alguém estivesse limpando aquilo que nunca fez sentido. Agora, traga isso para a sua vida emocional. Você sente medos que não sabe explicar, sente inseguranças que carregou desde cedo, sente o peso das expectativas dos outros. Como filho, você tentou ser forte demais, tentou agradar, tentou ser perfeito, tentou carregar histórias que não eram suas. Como pai ou mãe, você se culpa por erros que cometeu tentando acertar. Você se cobra demais e se perdoa de menos. Acha que falhou quando só estava aprendendo. Como profissional, você luta por reconhecimento que às vezes não vem. Trabalha, tenta, insiste, mas os resultados nem sempre refletem seu esforço. Como amigo, você se doa, ouve, acolhe, entrega e, muitas vezes, recebe menos do que dá. Sente-se sozinho mesmo cercado de pessoas. Como ser espiritual, você tenta manter a fé acesa, mas a vida às vezes sopra ventos fortes demais e a chama parece tremer. E apesar de tudo isso, Deus continua dizendo: eu estou no controle. Você sente isso porque seu coração está despertando. Algo dentro de você começa a reconhecer que a dor que viveu não foi desperdício, mas preparo. A vida espiritual não acontece no alto das montanhas, mas nos vales. É nos dias difíceis que você aprende a ver Deus sem precisar enxergar. Você percebe que suas escolhas moldaram caminhos e Deus caminhou neles com você. Não para evitar cada queda, mas para impedir que elas destruíssem seu propósito. Deus não escolhe por você, Ele ensina você a escolher. Ele ilumina, direciona, inspira, corrige, mas nunca te anula. Sua liberdade é parte da sua obra. Toda escolha tem bônus e ônus, e Deus não te poupa das consequências, mas te dá força para atravessá-las. Ele te forma enquanto te guia. Livros sagrados são guias vivos. Não são relíquias congeladas no tempo, mas fontes que ecoam dentro da alma conforme sua maturidade cresce. O mesmo texto toca corações diferentes de formas diferentes, porque a verdade espiritual se adapta ao tamanho da sua consciência. Quando você era mais imaturo espiritualmente, Deus no controle significava livramento de qualquer dor. Agora significa presença constante, até dentro dela. Há algo dentro de você que precisa ser reconhecido. Você sobreviveu a coisas que pensou que te destruiriam. Isso não aconteceu por acaso.
Imagine-se olhando para suas próprias cicatrizes. Elas não brilham porque mostram sua dor. Elas brilham porque mostram sua resistência. Cada marca carrega um capítulo. Cada capítulo carrega um ensinamento. E cada ensinamento forma um caminho iluminado à sua frente. Você não percebeu, mas Deus caminhou ao seu lado até nos dias em que você duvidou dele. Nos dias em que sua oração era um suspiro quebrado. Há águas que acalmam, mesmo sem você tocá-las. A presença de Deus é assim. Você não vê, mas sente. Não entende, mas percebe. Agora, pense em uma micro-história. Imagine alguém que descobriu tarde demais que Deus estava no controle. Essa pessoa lutou sozinha por anos. Ela tentou resolver tudo com a própria força. Tentou carregar fardos que não eram dela. Tentou ser suficiente para todos, até quebrar. Quando finalmente caiu, acreditou que tudo havia acabado. Mas, naquele chão, encontrou algo inesperado. Encontrou Deus esperando por ela, não para condenar, mas para reconstruir. Não para julgar, mas para levantar. Não para repetir suas falhas, mas para revelar seu valor. Imagine agora outra história. Alguém tomou uma decisão pequena, mas que mudou sua vida inteira. Uma porta se abriu no lugar onde parecia não haver paredes. A mudança não veio do mundo, veio do interior, porque quando Deus está no controle, até passos pequenos se tornam milagres em movimento. Agora, traga para a sua vida. Você já carregou isso antes. Esse medo de falhar, esse medo de perder, esse medo de decepcionar, esse medo de não ser suficiente. Mas você continua de pé, continua respirando, continua buscando respostas. Isso revela algo profundo, revela que Deus preservou você. Perceba a estrada à sua frente ganhando forma. Sinta um vento leve tocar seu rosto. A vida está te chamando para avançar de uma forma nova. O que vem agora pode mudar sua forma de ver tudo o que você viveu até hoje, porque você não caiu, você foi redirecionado. Você já percebeu que algumas perdas te salvaram de caminhos que teriam destruído sua paz? Na época, doeu. Hoje, você enxerga que foi proteção. Algumas portas se fecharam não porque você era pequeno, mas porque Deus estava preparando você para entrar por portas maiores. Você se culpa por escolhas que fez, mas esquece que decidiu com a consciência que tinha. Deus não te julga por isso. Ele te amadureceu através delas. Como filho, você carregou responsabilidades que não eram suas. Você tentou ser a cura de histórias que começaram antes de você existir. Como pai ou mãe, você lutou mais do que qualquer pessoa sabe. Você amou além do que podia. Você caiu e levantou silenciosamente inúmeras vezes. Como profissional, você enfrentou frustrações que te ensinaram resiliência. Às vezes, o não foi rejeição, mas redirecionamento. Como amigo, você sentiu solidão mesmo quando estava cercado. Mas isso te ensinou a reconhecer quem realmente permanece. Como ser espiritual, você aprendeu que fé não é ausência de dúvidas. Fé é continuar caminhando mesmo com elas. Imagine agora seu corpo. Ele carregou cansaços, noites sem sono, lágrimas que ninguém viu. Ainda assim, continua sustentando você. Seu corpo é templo e testemunha. Ele guardou emoções, suportou pressões e ainda te oferece força para continuar. Sua mente enfrentou batalhas invisíveis, pensamentos que ameaçaram sua paz, medos que tentaram dominar você e, ainda assim, ela resistiu. Sua mente procurou explicações, mas algumas respostas só o Espírito consegue ouvir. Deus fortaleceu você mesmo quando você não percebeu. Suas emoções foram intensas. Você sentiu raiva, tristeza, saudade, insegurança, e cada uma delas te ensinou alguma coisa sobre si mesmo. Você não enlouqueceu na dor, você foi lapidado por ela. O sofrimento não te destruiu. Ele retirou de você o que não precisava mais existir.
Seu espírito permaneceu aceso, mesmo pequeno, mesmo tremendo, mesmo com medo. Uma brasa não deixa de ser fogo só porque está fraca. Agora, elogie seu passado. Ele não foi perfeito, mas foi o suficiente para formar você. Cada erro moldou sua sensibilidade. Cada acerto mostrou sua luz. Nada foi em vão, nada. O que você viveu construiu sua maturidade atual, sua visão refinada, seu discernimento silencioso. Imagine suas cicatrizes brilhando levemente, não como recordações de dor, mas como lembranças de superação. Cada uma delas é luz que você carrega. Agora, imagine portas se abrindo à sua frente. Portas que você não forçou, portas que se abrem porque você cresceu o suficiente para atravessá-las. Imagine caminhos iluminados por uma luz suave, como se Deus estivesse desenhando sua estrada com paciência e propósito. Imagine águas calmas tocando seus pés, águas que lavam, que renovam, que te lembram que a vida segue, mesmo quando você achou que não seguiria. Há algo dentro de você que precisa ser elevado, algo que Deus está ativando agora. Algo que só desperta quando você entende que Ele está no controle. Você não perdeu tempo, você foi preparado. A dor não atrasou você, ela te alinhou. Agora, veja-se caminhando em direção a um novo ciclo. Não como alguém que tenta sobreviver, mas como alguém que está pronto para viver. A partir deste ponto, você começa a enxergar sua história com outra luz. Não a luz das expectativas frustradas, mas a luz da revelação espiritual. Quando tudo dá errado, sua primeira reação é pensar que Deus se afastou. Mas, na verdade, esses momentos são quando Ele está mais perto. Ele não impede todas as quedas, porque são elas que fortalecem suas raízes. Ele não tira todas as dores, porque algumas são portas para a sua evolução. Imagine uma montanha diante de você, alta, imensa, silenciosa. Essa montanha simboliza seus desafios atuais, suas incertezas, seus medos ocultos. Você olha para ela e sente que não vai conseguir subir, mas Deus não pede que você alcance o topo hoje. Ele só pede que você dê o próximo passo. Agora imagine um vento suave tocando seu rosto enquanto você olha para essa montanha. Esse vento é Deus dizendo: eu estou aqui. Você não precisa de forças para atravessar tudo de uma vez. Você só precisa de força para atravessar o próximo minuto, o próximo passo, o próximo respiro. Imagine agora um rio. Ele corre entre pedras, árvores, margens tortas. Nada é perfeitamente alinhado, mas ele segue. Ele não para por irregularidades. Esse rio é você. Mesmo sem perceber, você continua fluindo, continua avançando, continua seguindo um caminho que Deus abriu para você. As águas encontram saída até onde parece impossível. Assim também é o controle divino. Ele cria passagem onde você só vê parede. Agora imagine o fogo. Não o fogo que destrói, mas o fogo que purifica. O fogo que queima o desnecessário e revela o essencial. Esse fogo passou pela sua vida em momentos difíceis. Ele queimou ilusões, relações vazias, expectativas tóxicas. Ele limpou o espaço dentro de você. Você não perdeu aquilo que achava essencial. Você perdeu aquilo que impedia seu próximo passo. Deus removeu o peso do seu caminho. Imagine agora a luz, uma luz suave, dourada, como um amanhecer que rompe a madrugada. Essa luz invade sua alma lentamente. Essa luz é a presença de Deus. Ela não chega gritando. Ela chega preenchendo brechas, aquecendo partes frias da sua alma. Agora imagine o vento, um vento leve que toca sua pele como um abraço invisível. Esse vento simboliza o Espírito te guiando sem que você perceba.
Mesmo quando você achou que estava parado, Deus estava movendo você, movendo seu coração, movendo sua percepção, movendo sua fé. Há algo dentro de você que está mudando. Uma parte sua que se recusava a descansar, finalmente, encontra um lugar de rendição. Quando você entende que Deus está no controle, sua alma descansa, sua mente desacelera, seu peito alivia, seu futuro deixa de ser ameaça e se torna promessa. A dor que você viveu não te roubou. Ela te revelou. Revelou camadas suas que você não conhecia. Revelou forças escondidas. Revelou fé silenciosa. Há grandes transformações acontecendo dentro de você agora. Algumas você sente. Outras ainda estão crescendo em silêncio, como sementes sob a terra. A maturidade espiritual acontece quando você aceita o processo mesmo sem ver o resultado. Quando você confia mesmo sem entender. Agora, respire fundo. Sinta o ar entrando como se fosse um sopro novo. Sinta seu corpo entendendo que pode relaxar. Sinta sua alma cedendo ao divino. Depois desta reflexão, você não será mais o mesmo. Algo foi ativado, algo foi curado, algo foi reposicionado. E mesmo que o mundo ao redor ainda pareça o mesmo, você está diferente. E quando você muda, tudo muda junto. Agora, imagine uma estrada longa. Ela começa estreita, torta e parece não levar a lugar nenhum. Mas conforme você caminha, ela se alarga, ela se ilumina, ela começa a fazer sentido. Essa estrada é sua vida. Você achou que caminhava sem direção, mas Deus sempre esteve ajustando suas rotas, mesmo quando você não percebia. Há momentos em que o caminho desaparece. Você tenta enxergar o futuro, mas vê apenas névoa. É nesses momentos que Deus trabalha no invisível. Ele arruma o terreno antes de você pisar. Ele remove pedras antes de você tropeçar. Ele limpa curvas antes de você chegar. Ele vai à frente. Agora, visualize Deus caminhando alguns passos diante de você. Ele não olha para trás com pressa. Ele olha com carinho, com paciência, com cuidado. Ele conhece seu ritmo. Ele sabe quando você se cansa. Ele sabe quando seu coração pesa. Ele sabe quando sua alma pede um pouco mais de luz. Ele não exige que você corra. Ele apenas estende a mão e diz: "Vem, eu estou aqui." E essa simples frase redefine sua jornada. Você já percebeu que, nos momentos em que tudo deu errado, algo dentro de você permaneceu vivo? Isso não foi força sua, foi sustento divino. Deus não deixa você quebrar ao ponto de perder sua essência. Ele permite rachaduras, não ruínas. Ele permite lágrimas, não destruição. Quando tudo virou escuridão, Ele acendeu uma centelha pequena dentro de você. Pequena, mas suficiente para te manter. Agora, imagine essa centelha crescendo. Primeiro como uma chama suave, depois como uma luz firme, depois como um calor que abraça sua alma. Essa luz te acompanha desde o início, mesmo quando você desviou, mesmo quando você caiu, mesmo quando duvidou, mesmo quando desistiu. Há algo em você que Deus nunca deixou morrer. Uma parte que sempre pertenceu a Ele, uma parte que a dor não conseguiu tocar. Agora imagine um jardim que esteve abandonado por anos, cheio de folhas secas, raízes frágeis, flores murchas. Esse jardim é sua alma depois de muitas batalhas, machucada, cansada, silenciosa. Mas o jardineiro está voltando. Ele toca a terra com cuidado. Ele remove o que precisa sair. Ele rega o que ainda respira. Ele planta o que você não sabia que merecia. Ele transforma o que parecia perdido. Ele revive o que parecia morto. Ele colore o que parecia cinza. Ele cria vida onde você só via vazio. Agora, veja flores nascendo, devagar, mas nascendo. Veja cores surgindo. Veja brotos tímidos levantando a cabeça pela primeira vez. Esse renascimento
é você. É o que Deus está fazendo dentro de você agora, enquanto você ouve estas palavras. Você não perdeu a si mesmo. Você apenas estava escondido atrás de dores antigas. E agora, você está voltando à superfície. Há algo florescendo em você que o mundo ainda não viu. Algo que o futuro vai revelar com clareza. Algo que o presente está gerando em silêncio. Tudo aquilo que parecia errado estava te preparando para esse nascimento, para essa versão sua que finalmente entende que não caminha sozinho. Agora, coloque sua mão sobre o peito, sinta a vida pulsando. Sinta sua história respirando dentro de você. Sinta Deus dizendo, eu não soltei você. Sinta esse pulsar como um lembrete divino. Cada batida diz, você está vivo, você ainda pode, você ainda é guiado. Nada disso é coincidência. Agora imagine uma porta diante de você. Uma porta grande, antiga, marcada pelo tempo. Ela parece pesada, mas há algo nela que chama você. Essa porta representa tudo o que você acredita que perdeu. Oportunidades, relações, sonhos, direções. Você pensa que está trancada, mas a verdade é que ela nunca esteve trancada. Ela apenas esperava o momento em que você estivesse forte o suficiente para atravessar sem se perder. Você se aproximou dela muitas vezes com medo. Medo de tentar, medo de falhar, medo de sofrer novamente, medo de não ser capaz. Agora, toque a maçaneta em sua imaginação. Ela está morna. Ela responde ao seu toque. Ela reconhece você. Ela se move. A porta se abre devagar, como se tivesse esperado você por muito tempo. Atrás dela, há luz, há espaço, há possibilidades que você nem imaginava. Essa luz não te ofusca, ela te acolhe. Ela abraça sua alma como uma manhã tranquila depois de uma madrugada difícil. Você percebe que Deus não abre portas antes da hora. Ele abre quando sua alma está preparada para entrar sem repetir velhas feridas. Agora, visualize a si mesmo dando um passo para dentro. Um passo pequeno, mas decisivo. Um passo que muda tudo. Você entrou em um novo ciclo. Um ciclo que não depende mais da força que você perdeu, mas da força que você ganhou na dor. Quando tudo deu errado, você pensou que Deus havia esquecido você. Mas Ele estava construindo exatamente esse momento novo. Ele não trabalha apenas no visível. Ele trabalha nas raízes, no profundo, no íntimo, naquilo que ninguém enxerga, mas que sustenta tudo. Agora, imagine Deus colocando algo em suas mãos. Não é um objeto, é algo invisível, mas real. É discernimento. Discernimento para reconhecer o que é dele, força para soltar o que não é, coragem para seguir pelo que ainda não vê. Você percebe que muitas das dores que você viveu não foram castigos, foram proteções. Deus te desviou de caminhos que te destruiriam. Agora, imagine-se caminhando em terreno firme. Você não tropeça mais nas mesmas pedras, você as reconhece. Aprende com elas. Desvia delas. Você sente mais clareza, mais calma, mais espaço dentro de si. O peso não é o mesmo. O peito respira diferente. Deus não apenas tirou você da tempestade. Ele te ensinou a andar debaixo dela sem perder a paz. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Você percebe que sua interpretação da frase "Deus está no controle" mudou com o tempo. Hoje, ela toca você de um jeito mais profundo. Antes, você queria que Deus controlasse as circunstâncias. Hoje, você entende que Ele controla o propósito. E o propósito sustenta tudo. Agora, feche os olhos por um momento. Sinta uma luz suave descendo sobre sua cabeça. Ela não pesa. Ela purifica. Ela alinha. Essa luz entra pelos seus pensamentos, dissolvendo preocupações que roubavam sua energia. Ela acalma tempestades internas sem esforço.
Ela desce pelo seu peito, tocando mágoas antigas e transformando-as em espaço livre. Ela toca feridas e as cicatriza silenciosamente. Você está sendo renovado enquanto respira. Sua alma está recebendo algo novo, algo que não tem forma ainda, mas tem direção. A presença de Deus está moldando você sem pressa. Ele não precisa apressar sua cura. Ele precisa torná-la completa. Agora, imagine que você olha para trás e vê sua história como um grande mosaico. Antes, você via apenas pedaços desconexos. Agora, você vê desenho, vê sentido, vê cores, vê padrões. Nada foi em vão. Cada fragmento se encaixa, como se soubesse exatamente onde pertencer. Deus não desperdiça nada. Ele transforma tudo em parte da obra final. Até o que você rejeitou, até o que você chorou, até o que você não compreendeu. Você está começando a entender que o controle de Deus não foi ausência de dor, foi presença constante durante ela. Agora imagine uma noite muito escura. O céu sem estrelas, o vento frio, o silêncio que pesa no ar. Essa noite representa a sua fase mais difícil. Você caminhou por ela sem saber para onde ir. Sentiu medo, sentiu solidão, sentiu a ausência de respostas, sentiu o peso de tudo que fugiu ao seu controle. Mas perceba algo, você não ficou preso nessa noite. Você avançou, mesmo sem luz, você continuou, mesmo cansado. Isso é fé em estado bruto. A fé não é um grito forte, às vezes é um sussurro, às vezes é apenas seguir respirando quando sua alma queria desistir. Agora, veja um pequeno brilho surgindo no horizonte. Uma linha de luz fina, quase tímida, mas firme. É o começo do amanhecer. Esse amanhecer simboliza o que Deus está fazendo agora. Ele está iluminando sua vida pouco a pouco, como quem cuida de algo precioso. Você não percebeu o instante exato em que a luz começou, mas ela começou. E nada poderá impedir esse amanhecer de crescer dentro de você. Agora imagine que Deus segura seu rosto com as mãos. Ele olha nos seus olhos e diz: "Eu estava lá, eu sempre estive." Essas palavras atravessam você como cura. Elas alcançam lugares que ninguém mais alcançou. Elas tocam feridas que você escondeu até de si mesmo. Deus viu suas lágrimas silenciosas, viu seus pensamentos mais pesados, viu suas noites de insônia, viu seus medos escondidos atrás de sorrisos. E Ele não se afastou. Ele não abandonou você no vale. Ele caminhou ao seu lado, mesmo quando você não sentiu nada. Agora, visualize um campo enorme, aberto, limpo, como se a vida estivesse oferecendo espaço para você recomeçar, sem ruínas, sem pressões, sem sombras antigas. Esse campo representa o novo ciclo que está sendo preparado para você. Um ciclo onde você caminha com mais consciência dos seus valores, da sua fé, do seu propósito. Agora imagine sementes sendo colocadas na terra do seu coração. Sementes de coragem, sementes de sabedoria, sementes de cura. Essas sementes não brotam imediatamente. Elas exigem tempo, silêncio, paciência, mas uma vez que nascem, ninguém pode arrancá-las. Você percebe que Deus trabalha no ritmo certo, nem rápido demais para te assustar, nem devagar demais para te desanimar. No ritmo perfeito. Agora traga isso para a sua vida prática. Quando tudo deu errado, você achou que era punição, mas era preparação. Você achou que era abandono, mas era condução. Você não perdeu tempo, você foi moldado. Não foi derrotado, foi fortalecido, não foi deixado para trás, foi levado para o lugar certo. Agora imagine uma estrada clara diante de você. Uma estrada que não existia antes. Ela se forma com sua nova visão, sua nova maturidade, sua nova fé. Veja Deus caminhando ao seu lado, não à frente, não atrás, ao lado, no ritmo exato do seu coração. Ele te olha com ternura,
não com cobrança, não com decepção. Ele te olha como quem sempre soube que você chegaria até aqui. Você não é um erro, você é obra em processo, você é jornada viva, você é caminho que Deus escreve com carinho. Agora imagine uma chama dentro de você, uma chama que antes tremia, mas agora cresce. Ela aquece seu peito, ela ilumina sua mente, ela acalma suas emoções. Essa chama é sua fé renovada, fé adulta, fé consciente, fé que não depende de circunstâncias, mas de presença. Agora coloque a mão no coração, sinta a vida pulsando com mais força. Sinta Deus dizendo: eu continuo no controle. Agora imagine que você está sentado à beira de um rio calmo. A água corre suavemente, como se carregasse memórias antigas e devolvesse apenas serenidade. Esse rio representa sua vida emocional, às vezes turbulenta, às vezes silenciosa, mas sempre em movimento. Você percebe que nada fica parado para sempre. Você sente que emoções que antes pareciam paralisar, agora fluem com mais leveza. Elas não comandam você como antes. Elas passam, elas ensinam, elas libertam. Agora olhe para suas mãos. Elas carregaram tanto, sustentaram peso emocional, físico e espiritual. Mesmo tremendo, elas continuaram firmes quando necessário. Deus viu cada esforço silencioso seu. Viu você tentando ser forte quando tudo gritava fraqueza por dentro. Viu você levantar quando queria deitar e desistir. Há algo dentro de você que Deus está reparando, não apenas curando, mas reconstruindo. Não apenas consolando, mas fortalecendo. Você achou que a dor era evidência de abandono, mas na verdade era o terreno onde Deus plantava resistência, sensibilidade e profundidade. Imagine agora uma árvore enorme, raízes profundas, tronco firme, copa ampla. Essa árvore representa quem você está se tornando. As raízes são suas experiências. O tronco é sua fé. A copa é sua maturidade espiritual, que agora toca lugares que antes você não alcançava. Essa árvore só cresceu porque enfrentou tempestades. Se tivesse vivido apenas dias calmos, suas raízes seriam fracas. Mas elas foram fortalecidas por ventos fortes. Agora, visualize Deus cuidando dessa árvore. Ele toca as folhas, sustenta os galhos, fortalece o tronco, alimenta as raízes. Ele cuida de você assim. Você percebe que não está à deriva, está em processo. Um processo que Deus acompanha, dirige e finaliza com precisão amorosa. Agora traga uma lembrança difícil à mente. Algo que partiu você, algo que parecia o fim. Observe essa lembrança como se olhasse de fora do corpo. Veja como você mudou desde então, veja como cresceu, veja como se tornou mais sensível, mais sábio, mais humano. Essa dor foi um capítulo, não seu final. Nada na sua história está fora do controle de Deus. Nem os desastres, nem os atrasos, nem os erros, nem as perdas. Tudo ganhou um lugar. Agora imagine que você segura uma pedra pesada. Essa pedra representa culpas antigas, expectativas, cobranças, memórias que te prendiam. Agora imagine Deus tirando essa pedra das suas mãos. Ele olha para você e diz: isso não pertence mais a você. E pela primeira vez, suas mãos ficam livres. Essa liberdade pesa menos que o ar. Ela entra no peito, preenchendo espaços que antes pareciam vazios. Ela renova seu fôlego. Agora imagine uma ponte. Uma ponte firme, segura, iluminada. Ela liga sua vida antiga à vida que está sendo construída agora. Você está no meio dessa ponte, entre quem você foi e quem você está se tornando. É um lugar de travessia, não de permanência. E nessa travessia, você reconhece que não precisa levar tudo consigo. Pode soltar, pode deixar ir, pode caminhar mais leve. Agora, sinta Deus segurando sua mão, não para te arrastar, não para te apressar, mas para caminhar junto, passo a passo.
Essa presença muda tudo. Sua história muda de cor. Seu futuro muda de atmosfera. Sua alma muda de posição. Deus não apenas controla o que está ao redor. Ele controla o que está dentro. Sua cura, seu crescimento, sua sensibilidade, seu propósito. Agora, respire. Você está chegando na parte mais profunda dessa jornada espiritual, a entrega final. Agora imagine que você está diante de um espelho. Não um espelho comum, mas um que reflete sua alma. Você se vê além da aparência, além das máscaras, além das cicatrizes. Você percebe uma força que você não sabia que tinha. Uma resistência construída em silêncio, uma luz que sobreviveu ao escuro. Você não é mais a pessoa que entrou nas dores antigas. Você saiu diferente, saiu refinado, saiu mais consciente de si, do mundo e de Deus. Agora observe sua expressão. Ela carrega histórias que ninguém ouviu. Carrega lágrimas que ninguém secou. Carrega batalhas que ninguém testemunhou. E ainda assim, você está aqui, respirando, sentindo, buscando. Isso revela algo poderoso. A graça sustentou você. Imagine agora que Deus se aproxima desse espelho. Ele aparece atrás de você, mas não como alguém distante. Ele aparece como alguém que sempre esteve ali. Ele toca seu ombro e diz: "Eu nunca deixei você." E essa frase atravessa camadas da sua alma que estavam trancadas há tempo demais. Agora, imagine suas emoções sendo realinhadas, medos diminuindo, dores se dissolvendo, inseguranças perdendo força. É como reorganizar um quarto interno. Você percebe que muito do que te machucou não foi a dor, mas a interpretação que você teve dela. E Deus está ressignificando tudo. A maturidade espiritual é isso. Enxergar com os olhos do Espírito aquilo que sua mente nunca conseguiu explicar. Agora veja uma chama diante de você. Ela dança com delicadeza, mas é firme. Essa chama representa sua fé amadurecida. Ela não é mais impulsiva. Ela não depende do clima da vida. Ela depende da presença de Deus, que nunca varia. Agora imagine que Deus sopra suavemente sobre essa chama. Ela cresce, ela ilumina, ela se espalha dentro de você como calor puro. Você percebe que a fé não apaga dores, ela atravessa dores, ela transforma dores em sabedoria, ela transforma quedas em asas. Agora visualize uma grande colina verde. No topo dela, a paz. Uma paz que não depende de respostas, mas de presença. Você começa a subir essa colina, não com pressa, não com medo, com confiança. Cada passo é leve, cada passo é guiado. Você sente Deus no ritmo do seu caminhar, na respiração, nos pensamentos, nas pequenas intenções do coração. Agora, do topo, olhe para trás. Veja sua vida inteira como um campo vasto. Veja batalhas, quedas, vitórias, recomeços. Veja sentido. Você percebe que até o que machucou teve função. Até o que feriu ensinou. Até o que destruiu construiu de outra forma. Agora, olhe para frente. O horizonte está limpo. Há um brilho suave que te chama. Um novo capítulo que só poderia nascer depois de tudo que você viveu. Você não chegou aqui por acaso, foi guiado, foi moldado, foi sustentado, foi amado silenciosamente. Agora imagine uma mesa preparada especialmente para você. Há pão, água, descanso. Deus te convida a sentar e respirar, apenas existir. Nesse momento, você entende. O controle de Deus nunca significou ausência de luta, significou presença constante, mesmo na luta. E agora você está pronto para soltar o que precisa ir, pronto para receber o que está chegando, pronto para orar de um lugar novo. Feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta o ar entrando como se viesse de um lugar sagrado, sinta tudo dentro de você se aquietando. Agora coloque a mão sobre o peito, sinta seu coração, ele está vivo, firme, insistente.
Ele é prova de que Deus nunca soltou você. Respire mais uma vez e permita que esta oração toque cada parte sua que ainda precisa ser curada. Meu Deus, eu entro na tua presença sem máscaras. Entro com minhas falhas, minhas dores, minhas dúvidas e minhas esperanças. Eu reconheço que muitas vezes achei que estava sozinho. Muitas vezes pensei que tudo tinha saído do teu controle. Muitas vezes temi o futuro. Mas hoje, Deus, eu entrego a Ti tudo o que pesa em mim. Entrego o que entendi e o que não entendi. Entrego o que perdi e o que ainda dói. Coloca a Tua mão sobre meu ombro agora. Sinto o Teu toque. Ele me acalma. Ele me lembra que eu nunca caminhei sem Tua presença. Senhor, ilumina meus pensamentos, acalma meus medos, dissolve preocupações antigas que ainda ocupam espaço dentro do meu coração. Eu te peço cura para partes de mim que ainda sangram. Cura silenciosa, cura profunda, cura onde nem eu consigo tocar. Eu te peço direção. Abre os caminhos que pertencem ao meu propósito. Fecha com firmeza os que me afastariam dele. Me dá clareza para escolher. Me dá força para continuar. Me dá sabedoria para entender teus sinais. Me dá coragem para confiar além da lógica. Pai, eu reconheço que quando tudo deu errado, Tu ainda estavas no controle. Mesmo quando meus olhos não viram, o Teu cuidado me sustentou. Eu te agradeço pelos livramentos que eu nem percebi, pelas quedas que me transformaram, pelos recomeços que nasceram da Tua graça. Renova meu espírito agora, sopra Tua paz sobre mim. Torna leve o que era pesado, torna firme o que estava frágil. Torna claro o que era confuso. Enche meu peito de esperança nova, de coragem nova, de vida nova. Me faz sentir que o futuro não é uma ameaça, mas uma promessa. Eu te entrego o meu passado, com tudo o que ele carrega. Te entrego o meu presente, com tudo o que ele pesa. Te entrego o meu futuro, com tudo o que ele guarda. Me abraça, Deus, me envolve, me lembra todos os dias que o teu controle não falha, que tua mão não treme, que teu amor não desiste. Eu descanso em Ti agora, descanso na Tua presença, descanso na certeza de que não preciso entender tudo para confiar, que a Tua luz me guie, que Tua voz me conduza, que Tua paz me proteja, que Tua vontade me transforme. Obrigado, meu Deus, porque apesar de tudo o que deu errado, eu estou aqui. E estar aqui já é prova de que Tu estiveste comigo o tempo todo. Amém.